Você quer saber como escolher a melhor corretora para vocês começarem a investir e pontos essenciais relacionados ao imposto de renda que vocês precisam pagar sobre os investimentos de vocês? Então fiquem nessa aula que é exatamente nela que eu vou ensinar tudo isso para vocês. Então, pessoal, aula 8 da série do Zero à Liberdade Financeira. Na última aula a gente falou aí sobre por que investir no exterior, por que é tão essencial que a gente olhe aí para os investimentos no exterior, porque eles são tão importantes, né? E que eu acho que todo mundo tem que ter sim uma parcela dos seus investimentos, da sua carteira no exterior. E como fazer isso, como investir no exterior. Nessa aula a gente vai falar aí do primeiro passo realmente que a gente tem que fazer para começar a investir, que é como escolher uma corretora no Brasil. Na minha visão, tem 4 pontos que vocês têm que ficar atentos. O primeiro deles, as taxas cobradas por essa corretora. O segundo deles é os investimentos disponíveis nessa plataforma. O terceiro deles é a segurança e o quarto é o atendimento. Vamos começar pelo primeiro, as taxas cobradas. Gente, quando a gente está falando, por exemplo, de um investidor iniciante, se ele tem uma taxa aí muito alta para comprar ou vender ações, para fazer os aportes que ele precisa fazer, tanto em ações quanto na renda fixa, ele acaba tendo aí sua rentabilidade bem prejudicada, porque o aporte dele é um aporte menor. Então vamos supor aí que ele quer comprar uma ação aí de R$40, ele tem uma taxa de R$20, já é mais 50% do preço daquela ação. Então acaba impactando bastante para ele, principalmente para os investidores iniciantes. Para os investidores maiores também acaba impactando, porém às vezes não é muito significativo pela corretora, acaba não trocando a ideia aí dos investidores maiores de continuar com essa corretora que cobra uma taxa um pouquinho maior. Então, gente, cuidar com as taxas cobradas, mas não é só a taxa de corretagem. Também existem as taxas de custódia que algumas corretoras elas cobram para guardar determinado ativo, acaba aí incidindo também essa taxa, tomar cuidado com isso. As taxas de administração, que tem algumas corretoras também que cobram esta taxa, então também tem que cuidar. E outra, que é uma taxa aí que muita gente acaba não percebendo, transferências bancárias, né, de fazer um TED ou um DOC para tua conta da corretora. Essa taxa aí também acaba sendo um a mais. Tomar muito cuidado com isso também. Outro ponto que eu queria ressaltar aqui para vocês é a questão de aportes, né? Um investidor iniciante, se ele tá fazendo aí aportes, gasta bastante. Se ele pegar aí uma corretora que cobra taxa de corretagem, ele gasta bastante com essa taxa, porque cada operação tem uma taxa. Então, fazer menos operações pode ser mais beneficial, reduzir o número de aportes para, por exemplo, uma vez por mês, acaba sendo aí mais beneficial em questão da taxa de corretagem. Eu peguei para vocês conseguirem comparar aí as taxas de corretagem de cada uma dessas corretoras que eu vejo como sendo as mais importantes aí no Brasil hoje em dia. Como vocês conseguem ver, a Clear, ela tem taxa grátis para todos os investimentos, seja fundos imobiliários, renda fixa, tesouro direto, ações fracionadas, swing trade, day trade, ela tem sim taxa grátis. Porém, cuidem que essa semana a Clear aí parou. Não sei se eles estavam em manutenção, não sei o que aconteceu. Porém, eu vi que muita gente estava reclamando que a Clear parou e muita gente me chamando, falando que queria migrar, queria sair da Clear. Mas enfim, eu não tenho a Clear, eu não tenho como dizer essa experiência para vocês. Eu já fui da Clear, eu transferi todos os meus investimentos agora, tive que vender minhas ações e comprar novamente, mas acabei não tendo prejuízo nem lucro. Troquei para XP, criei uma conta PJ e a XP, por morar nos Estados Unidos, né, uma conta PJ me facilita muito. E a XP aí me ajudou bastante, me deu uma super assessoria com isso. Então eu troquei aí para XP. Com a Clear, nunca tive nenhum problema. Porém, muita gente reclamou essa semana, então não posso afirmar para vocês sobre essa questão desse problema. Eu teria que ir mais a fundo e entender realmente o que aconteceu. Como vocês conseguem ver aqui na Rico, ela tem taxa grátis aí pro Tesouro Direto, para renda fixa e para fundos imobiliários. Porém, ela cobra para compra e venda aí de ações R$7,50, day trade aí também é R$7,50, swing trade já é R$10. Então, cuidem bastante com essa taxa, porque pode impactar bastante no investidor iniciante. A XP, que é a que eu tenho atualmente, não cobra nada para o Tesouro Direto, não cobra nada para renda fixa, não cobra nada para os fundos imobiliários, porém ela cobra assim uma taxa maior para swing trade, que é de R$19,90, assim como para ações de R$19,90, né? Mas para day trade é uma taxa de R$8 a R$12. Gente, a XP
por experiência própria, a assessoria que eles me deram foi muito boa. Então, ganhou um ponto a mais aí pra mim, mas a gente vai falar um pouquinho mais disso no quarto ponto, né, que é o atendimento. Nesse primeiro ponto, vamos voltar aqui para Easy Invest. Tesouro direto é grátis, renda fixa é grátis, fundos imobiliários é grátis. Aí swing trade, day trade e ações já é aí R$10. A Modal Mais é grátis, assim como a Easy Invest, a XP e a Rico e a Clear para todos os investimentos aí de renda fixa e para fundos imobiliários. A gente consegue ver um padrão aí nessas taxas sendo grátis para todas essas corretoras. Ela cobra aí uma taxa de R$2,49 para swing trade, para day trade e para ações. Então, acaba tendo aí uma taxa um pouquinho menor, porém, continua tendo essa taxa, né, que pode impactar aí para muita gente, como eu falei anteriormente. Mas agora, gente, vamos pro segundo ponto. Investimentos disponíveis. Gente, não adianta vocês quererem aí diversas opções de renda fixa e optar por uma corretora que não tem essas opções que vocês querem. Então, vocês têm que focar na corretora que tem as opções que vocês estão buscando. Se vocês querem, por exemplo, investir em ações e vocês são investidores iniciantes e querem um custo zero, a Clear aí pode ser uma boa opção. Porém, a Clear já não tem a mesma quantidade de opções de renda fixa que, por exemplo, a Easy Invest e a Rico e a XP. A Clear é o Modal Mais, eu vejo aí que tem menos opções de renda fixa. Então, quando vocês estão buscando aí renda fixa, tentem aí optar por XP, por Rico ou por Easy Invest. Porém, aí vocês teriam uma taxa sobre as operações com ação, né? Então, vocês têm que ver qual que é a preferência de vocês. Vamos supor aí que vocês querem diversas opções de renda fixa, mas vocês também querem não pagar taxa de corretagem na hora de negociação. Então, vocês podem optar pela Clear para negociar as ações de vocês e podem optar aí pela EasyVest, enfim, as outras que eu falei, para ter essas diversas opções de renda fixa. Vocês podem ter duas corretoras, uma não nega a participação da outra. E vocês podem ter aqueles aplicativos famosos, né, como o Trademap e o Kinvo, para acompanhar essas duas carteiras ao mesmo tempo. Terceiro ponto que é muito importante para vocês analisarem numa corretora, que é a segurança. Vocês têm que conferir se essa corretora é vinculada com órgãos como a CVM, o CETIP e a Bovespa, porque isso vai sim garantir a segurança dos investimentos de vocês. E quarto ponto, gente, que muita gente acaba ignorando também e que é essencial, o atendimento. Como eu já falei aqui pra vocês, eu tive uma super assessoria com a XP, eles super me ajudaram, porém, pode ser pelo fato do meu assessor estar mais disponível. Teve gente já, conhecidos meus, que tiveram uma experiência um pouquinho pior com a XP, muito difícil de contactar o assessor deles, o assessor demorou dias para responder, eles precisavam resolver um problema urgente, que eles entraram e fizeram uma operação vendida, acabaram se alavancando, acabaram perdendo aí muito dinheiro e não conseguiram entrar em contato com o assessor. Mas eu tive uma experiência ótima, então pela minha experiência, a XP foi sim a melhor assessora. A Rico, eu já ouvi muito bem, então, gente, vai depender muito. Realmente aconselho vocês verem os reviews nas páginas aí das corretoras, verem o que as pessoas estão falando, verem qual foi a experiência dos amigos de vocês, se foi uma experiência boa com atendimento, se foi uma experiência ruim. Mas pela minha experiência, repito aqui novamente, a XP me deu uma ótima assessoria. Pode ser que vocês ignorem esse fato de assessoria, mas ele pode se tornar essencial para vocês. Então, ter uma corretora com um bom atendimento, uma boa assessoria, é sim muito importante. Mas vamos lá, vamos comprar um ativo na prática. Eu fiz aqui uma lista, tem a opção de criar uma lista aqui no aplicativo da XP Investimentos, como vocês conseguem ver. Tu tem a opção de criar uma lista de investimentos, uma lista aí de ativos que você quer acompanhar, enfim. Então, eu criei uma lista exatamente para essa aula. E olha aqui, gente, quando vocês clicam no TAE 4 e clicam ali em negociar, vai aparecer para vocês qual foi as últimas compras, as últimas vendas, ou seja, o book de ofertas aí, por quanto que foi negociada a última compra, quanto que foi negociada a última venda, para vocês saberem aí por quanto vocês estariam comprando e por quanto vocês estariam vendendo a ação. Agora eu vou zerar aqui minha posição, porque essa é TAE 4, cada lote é um lote de 100 ações. Eu não quero mostrar para vocês 100 ações, eu quero mostrar para vocês como comprar uma ação. Então, vocês vão em TAE 4F, que é fracionado.
Aqui vocês conseguem ver a variação do dia, o book de ofertas também, quanto foi a última compra, a última venda, a abertura do dia, vocês conseguem ver aí o gráfico da cotação. E quando a gente clica em negociar, vocês vão conseguir ver aí a opção de uma ação apenas. Então, vocês conseguem comprar aí quantas vocês quiserem, 15 ações, enfim. Zerei aqui porque eu também não vou comprar. Mas, gente, vocês viram como é bem prático? É simples assim, é muito fácil de comprar e vender uma ação. Então, vocês não precisam se preocupar com isso. Coloquei exatamente nessa lista o TAE 4, diversas opções de fracionado, que tem sim como comprar só uma ação, que não precisa ser no lote de 100 ações. Como a gente vai ver agora nos Estados Unidos sobre as corretoras americanas, a gente não tem isso. Corretoras americanas, a bolsa americana, ela negocia aí, um lote é uma ação apenas. Ela não tem esse negócio aí de um lote ser 100 ações e não tem esse negócio aí de colocar um F depois para ser fracionado. Mas agora vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre as corretoras americanas. Como eu falei para vocês na última aula, as corretoras que possuem aí uma taxa de corretagem para ações e ETFs é a Interactive Brokers, dependendo aí da região que você mora, né? A Avenue, que é para aquela corretora que eu falei para vocês que tem uma maior assessoria para os brasileiros, porque é uma plataforma em português, as outras têm a plataforma aí em inglês. O que eu acho sobre as corretoras americanas? Eu tenho uma corretora, né? Não possibilita brasileiros fazerem conta nessa corretora, porém as outras que eu mostrei para vocês são muito similares e possibilitam. Eu também uso outra corretora que também possibilita brasileiros, que é a Robinhood. A Robinhood, para mim, tem a plataforma mais intuitiva e amigável. É mais fácil aí de fazer negociações de compra e venda. A outra corretora que eu tenho, que é a Merrill Lynch, assim como a Charles Schwab, que eu falei para vocês, e a TD Ameritrade, ela tem diversas opções de renda fixa, então ela é bem melhor aí para renda fixa. E outro ponto também é que a TD Ameritrade, ela já é uma corretora mais difícil de fazer uma conta. Na verdade, não é mais difícil, mas é mais demorado, porque ela exige aí um processo de receber uma carta, enviar uma carta, mas que ainda possibilita brasileiros fazer essa conta. Assim que vocês abrirem o aplicativo da Robinhood, vocês vão ver aqui, assim, as ações de vocês e a watchlist. A watchlist é uma lista que tu cria. Eu criei aqui uma lista para vocês verem. Então, aqui eu peguei, cliquei na Microsoft. Vocês conseguem clicar em Buy, aí vocês colocam a quantidade que vocês querem. Eu não vou querer comprar, né? É só swipe up, é só arrastar para cima para vocês comprarem. Mas como eu não quero comprar agora, eu editei aí, eu saí da ordem. Mas vocês conseguem ver aí notícia da Robinhood, vocês conseguem ver qual foi o preço que abriu, qual foi o preço maior que atingiu hoje, o PA Ratio, que é o preço sobre lucro, consegue ver as análises aí. A plataforma, gente, ela é em inglês, porém é muito fácil aí de vocês traduzirem, só copiar e colar no Google Tradutor, e os pontos que tem para realmente comprar e vender uma ação é só clicar ali no Buy. Então não tem nada de muito difícil, é bem simples, é bem intuitiva essa plataforma. E basicamente aí todas as plataformas americanas são bem intuitivas. O botão que vocês têm que clicar para comprar uma ação é Buy, o botão que vocês têm que clicar para vender uma ação é Sell. Então é realmente bem intuitivo essa questão, assim como na XP ali que a gente viu. Mas, gente, o que são os pontos que a gente tem que prestar atenção? Como vocês conseguem ver os ticker symbols aqui nessa tela, ali a gente consegue ver, né, Johnson & Johnson é JNJ, não tem um número depois. No mercado brasileiro, como eu falei para vocês, o número 3 é ações ordinárias, o número 4 é ações preferenciais, o número 11 são units, que são ações preferenciais e ordinárias, e também tem aí os fundos imobiliários. Porém, o que vocês têm que prestar atenção no mercado americano? Não tem esses números. A ação preferencial, vocês têm que pesquisar no Google, Preferred, vou deixar anotado aqui para vocês entenderem, Preferred Stock Wells Fargo, ação preferencial do Wells Fargo. A ação ordinária vai ser essas ações aí que vocês conseguem, todas são um nomezinho. Como eu peguei aqui para vocês, a Preferred Stock do Wells Fargo é WFC.PRJ, ou seja, é só letra, não tem número. E a ação ordinária é só o WFC, então geralmente é assim que são as ações preferenciais. As ações ordinárias são as primeiras 3 letrinhas, tem
ponto. Alguma coisa pode ser uma ação preferencial ou não, porque a gente tem, por exemplo, a Berkshire, que é BRKB.B, que é uma ação ordinária e tem esse pontinho aí. Então, as ações preferenciais você realmente tem que pesquisar qual que é a ação preferencial para vocês conseguirem ela. Outro ponto que vocês têm que ficar atentos. A gente não tem o fracionado. Como vocês conseguem ver, eu botei ali 2 ações da Microsoft e estava aparecendo o preço de 2 realmente ações. Não tem um lote de 100, é apenas o lote de 1, como eu falei anteriormente para vocês. Então, é outro ponto que vocês têm que ficar atento. Mas vamos lá, gente. Vamos agora para um ponto chatinho, mas que a gente precisa ficar atento, que é a questão do imposto de renda. Como é que funciona? Para as ações no Brasil, a gente tem isenção de imposto de renda na venda de até 20 mil reais por mês. Então, se tu vender menos de 20 mil reais, os dividendos são isentos de imposto de renda. Então, tu tem isenção de imposto de renda nos dividendos, paga imposto de renda quando tu vender mais de 20 mil reais por mês, e o imposto de renda vai ser sobre o lucro dessa venda. Então, se tu pagou uma ação aí 10 reais e vendeu aí por 20, tu vai ter um imposto de renda de 20% sobre esses 10 reais de lucro. Agora, outro ponto, fundos imobiliários. Fundos imobiliários não são isentos de imposto de renda, tu tem que pagar imposto de renda na venda com lucro, porém os dividendos são sim isentos de imposto de renda. ETFs não são isentas também de imposto de renda. Fundos de investimentos também não são isentos de imposto de renda. Apenas as ações aí são isentas de imposto de renda na venda de até 20 mil reais. Como funciona quando tu tá investindo no exterior? No exterior, tu tem a isenção na venda de até 35 mil reais por mês. Apenas se tu vender mais de 35 mil reais por mês, tu precisa aí emitir uma DARF e pagar o imposto de renda sobre o lucro dessa venda. Outro ponto, quando vocês têm ETFs no exterior e vocês vendem esse ETF com lucro até 35 mil reais, vocês não precisam pagar imposto de renda, e isso é um benefício aí de investir em ETFs no exterior. Além de, como eu falei para vocês na aula passada, tem mais aí de 3.700 ETFs. E aqui no Brasil vocês precisam sim pagar, como eu falei anteriormente. Mas agora uns pontos importantes. Alguns fundos de investimentos, o imposto de renda é 15%, outros vão de acordo com a tabela regressiva do imposto de renda. Como eu falei na aula de renda fixa para vocês, que os títulos aí de renda fixa eles vão de acordo com a tabela regressiva do imposto de renda. Outro ponto muito importante, day trade. Day trade não tem isenção de imposto de renda. Vocês precisam pagar aí 20% sobre o ganho sobre capital nas operações de day trade, sem nenhuma isenção. Juros sobre capital próprio. Esses aí são sim taxados 15% de imposto de renda, mas esse imposto de renda já é retido na fonte. Dividendos, como eu falei, não são taxados. Outro ponto, as ações, quando são vendidas acima de 20 mil reais por mês, vocês têm que pagar aí 15% de imposto de renda. No Brasil, né, gente? No exterior, como eu falei pra vocês, é até 35 mil reais. Quando vocês vendem e vocês têm prejuízo, vocês podem utilizar esse prejuízo para abater lá na frente no imposto de renda. Porém, vocês têm que registrar este prejuízo antes. Por exemplo, no ano anterior de fazer esse abatimento. Mas, gente, basicamente é isso. Eu tenho um e-book completíssimo que a Evno Corretora aí me disponibilizou para eu disponibilizar para vocês. Então, se vocês quiserem um e-book completíssimo sobre imposto de renda no exterior, é só clicar aqui no meu Instagram, me mandar uma mensagem no direct que eu vou enviar sim para vocês que me chamarem. Mas então, gente, por essa aula é isso. Foi uma aula aí mais densa, né? Porque realmente são uns conteúdos aí essenciais, mas um pouco mais chatinhos, que é a questão de como escolher uma corretora e sobre o imposto de renda. São sim um pouco mais chatinhos aí, mas é conteúdo que a gente precisa agregar para vocês, porque vocês precisam saber disso antes de começar a investir. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal do Tio Uli, de me seguir no Instagram, deixar um like, deixar um comentário aí pra mim, porque assim tá sempre me ajudando a atingir mais pessoas com o meu conteúdo. Então, gente, um beijo, até o próximo vídeo.